Veja bem, a questão de demitir o Rodrigo Fonseca ou não demitir. Abertamente, no ambiente do Asa, ninguém fala sobre isso. Abertamente. Ninguém fala sobre uma possível demissão do Rodrigo Fonseca. Eu também, de certa forma, eu sou contra a demissão, assim, de forma imediata. Eu acho que o trabalho tem que ser a médio e longo prazo. Se você perguntar, cadê, você acha que a equipe caiu de produção? Acho e já disse isso algumas vezes. Inclusive ao próprio Rodrigo ele disse que não, em entrevista. Mas eu acho que caiu de produção, porque os números são reais. Quando você fica sem vencer, quando você perde jogos, quando você não consegue vencer, quando você não apresenta um bom futebol, a meu ver, isso é uma queda de produção. É nítido, não precisa você ser especialista em futebol. Não venceu, você caiu de produção. Então o Asa, o último gol que fez, eu vou repetir de novo aqui, foi no jogo contra a Juazeirense, lá no estádio Adalto de Moraes, aos 3 minutos do segundo tempo. De lá para cá, o Asa não sabe o que é comemorar um gol. Aí você pega isso e reverte para o torcedor, que sai daqui, vai para Juazeiro, sai daqui, vai para Petrolina, sai daqui, vai para Arena Pernambuco. O cara gasta dinheiro, o cara tem despesa, o cara incentiva o clube e o time não dá uma contrapartida dentro de campo nesse sentido. Tem pressão? Há quem diga que não, mas tem, isso é fato. É evidente que ninguém do clube vai dizer, nós estamos pressionados. Ninguém diz isso. Mas que há pressão, há. Tanto interna, principalmente externa. Há quem diga que não tem necessidade, como eu ouvi ontem, eu ouvi hoje, de esse negócio de estar com o sinal de alerta ligado. Só depois do jogo do Retrô que esse sinal pode ser ligado. Foi isso que eu ouvi hoje, ontem, enfim. Eu acho que o sinal já está ligado há umas 3 rodadas. Então, assim, é preciso ser coerente. E aí eu falo em relação a mim, principalmente, e ser justo com aquilo que o torcedor tá vendo, porque o torcedor tem 2 olhos, eu também tenho 2. Não é possível que o torcedor esteja vendo um jogo diferente, e eu esteja vendo uma eficiência ou uma excelência em campo. Eu particularmente não vejo, e não venho vendo há muito tempo. Isso é fato. O Asa vem vencendo jogos, mas não vem convencendo. Você vencer é uma coisa, convencer é outra totalmente diferente. O Asa vence e não convence. O Asa empata, mas não convence. E o Asa vem se livrando, tem que ser um fato dito, que algumas pessoas não falam e até faz questão de não mencionar isso, para não ferir sentimentos de algumas pessoas. O Asa vem vencendo muito em função do goleiro Bruno Pianissola, que vem salvando o Asa na maioria dos jogos. Por isso que o Asa não havia perdido ainda. Porque o Pianissola também vem salvando muito o Asa, vem fazendo defesas milagrosas, excepcionais nos jogos. Contra o Itabaiana lá no estádio Barretão, 3-0, se a gente for pegar o scout do jogo, foi pouco, porque tinha vaga para muito mais. Não foi mais porque o Pianissola ele defendeu umas 3, 4 bolas assim. E tem que ser justo, exatamente. Aqui no estádio municipal, quando o Itabaiana resolveu jogar, apertar o Asa, ele fez mais umas 2 ou 3 defesas aqui também. Então, assim, muito em função do Pianissola, que o Asa não havia vindo sofrendo derrotas, ele vem segurando o empate. Eu até ouvi de uma determinada pessoa dizer para o Bruno Pianissola, ao meu lado, inclusive, não vou dizer o nome, porque eu não estou autorizado a falar sobre essa pessoa, mas todos os jogos, essa pessoa está no estádio. É sócio torcedor do Asa. Naquela gradezinha do alambrado, ela disse: parabéns, Bruno, você é o goleiro que não chama gol e você segura o 0 pra gente. Então por aí você já diz tudo. Outra coisa, quantos jogos nós do NN aqui, da Rádio NN, escolhemos o Bruno Pianissola como o melhor goleiro? Há uns 3, 4 jogos seguidos. Quando o goleiro vem ser escolhido o melhor jogador em campo, é porque ele foi muito... Ou no mínimo mencionando as grandes defesas que ele tem promovido no jogo. Exatamente. Quando a gente vem dizer isso, quando qualquer equipe de esporte do mundo que escolhe o goleiro como o melhor jogador em campo, é porque esse cara trabalhou demais. Ele foi eficiente demais. É só querer entender. Há quem diga que o pior cego é aquele que não quer ver, né? Então, assim, sobre o Rodrigo Fonseca, eu acho que se porventura o Asa perder a partida amanhã contra o Retrô, eu acho que a situação de pressão que já está hoje, o Asa viajou sob pressão, inclusive,
dos torcedores, a pressão que já está, ela tende a aumentar muito mais. Aumenta gradativamente. Outra coisa, se o Asa tiver pensando alguém internamente, não sei, não vou dizer que sim nem que não, porque eu não conversei com ninguém sobre isso, mas se o Asa internamente tiver pensando em fazer algum tipo de mudança no comando técnico, a hora é agora, sábado. Porque vai ter como diria os mais saudosistas e os mais experientes, antigos, para não ser direto, vai ter um hiato. Vai ter uma parada no campeonato de 10 dias. Para dia 23 e só volta dia 4 para os clubes do Nordeste. Agora, qualquer mudança, esse é o momento. E se você parar para analisar o ano passado, o Asa fez mudança no comando técnico, justamente quando deu a parada. Quando deu a parada, na Série D, o Asa aproveitou e fez a mudança do comando técnico. Porque aí ele aproveitou 10 dias de trabalho para, acho que foi o Celso. Saiu o Paulo Roberto, entrou o Celso. Entrou o Celso Teixeira. Foram 10 dias. Exatamente o mesmo período que tem agora, mais 10 dias. Então qualquer mudança pode ser agora. Outra informação que eu obtive, mas não confirmei com ninguém da direção. Saiu o Bruno Ritter hoje. Ele apresentou uma proposta, disse que havia sido procurado por um clube do exterior e, em comum acordo, o jogador se desligou do Asa. Bruno Ritter está fora do Asa. Disse que tinha uma proposta do exterior. Já está fora do Asa. E aí, informações extraoficiais dão conta que pode ter desligamentos de outros profissionais. Até porque, se você for contratar, você precisa demitir. Você não vai inchar o elenco. É normal isso aí. Agora, não pode contratar quantidade, tem que ser qualidade e chegar para jogar. E não consiga, um resultado positivo, eu faria uma mudança mais radical. Para ser sincero mesmo, eu faria uma mudança na comissão técnica, tiraria o treinador, nada contra o técnico. Mas infelizmente o futebol, principalmente numa competição como essa, o resultado ele tem que acontecer, porque aí o Asa já vai para 5 jogos sem vitória, vai correndo o risco de mudança, o risco de não avançar de fase. Eu faria uma mudança e ia mais além. Eu tentaria tirar o Roberto Cavalo do Itabaiana. Acho que é um técnico que tem um perfil bom para chegar no Asa hoje, experiente. Um técnico que tem um perfil, às vezes, um pouco mais durão no ambiente, mas um cara que também tem boa gestão de grupo, é muito experiente, faz uma boa campanha. Não sei se o Asa conseguiria tirar ele do Itabaiana agora, mas tudo também é conversa, é convencimento, é questão financeira. E se o Asa quer buscar essa vaga na Série C, brigar por um acesso, cara, tem que buscar um técnico hoje que está numa situação melhor que o Rodrigo. E acho que o Roberto Cavalo é um técnico que está conseguindo extrair de um time até limitado como o Itabaiana, de jogadores operários, um bom desempenho em campo. E acho até que o Asa individualmente tem um time melhor que o Itabaiana. E aí acho que eu tentaria dar esse tiro aí, cara. Eu tentaria ser ousado e buscar alguma alternativa no mercado. Porque assim, para trazer um técnico que não conhece muito o nosso futebol, de outra região, que esteja desempregado, o cara vem aqui para se ambientar. O Roberto Cavalo não. O cara que já conhece a nossa região, conhece bem a cultura do nosso futebol e sabe que o que vai prevalecer é o resultado nesse momento. Um minutinho aqui, em relação a essa opinião do Alan. Eu concordo em parte em relação à questão de modificações. Agora, eu não mexeria no comando técnico. Não mexeria. Eu não vejo que o problema do Asa seja o comandante técnico. Não é. Concordo, continuo concordando. Os 4 primeiros jogos do Asa na Série D do Campeonato Brasileiro, com esse mesmo treinador, o Asa conseguiu dos 12 pontos 9. E com o mesmo time. Aí vem para mais 4. Numa sequência de mais 4 jogos, consegue 2 pontos. Peraí, meu irmão. Pra mim não é treinador o problema. Pra mim não é treinador. Mas aquilo que eu falei há pouco aqui. Treinador vive de resultados. Não chega resultado, a galera cai em cima de quem? Do técnico.
É melhor demitir o técnico do que demitir 30 jogadores, não é? Agora, numa situação dessa agora, no decorrer do campeonato, não sei, eu não trocaria o técnico, eu não trocaria. Chamaria os jogadores, eu acho que tá faltando uma conversa, tá faltando algo dentro do clube, de repente, mas eu acho que não é o problema o Rodrigo Fonseca. E tem um detalhe, gente, o nome do Roberto Cavalo está sendo lembrado com méritos. Por causa da campanha. Mas por conta da forma também que a equipe do Itabaiana se comportou nesses 2 jogos aí, com a equipe do Asa também. A campanha que o Cardeal quis mencionar, mas necessariamente pelo contato direto que nós acompanhamos desse trabalho, que o torcedor do Asa pôde acompanhar desse trabalho nessas 2 últimas partidas. Técnico que tem mercado, é um técnico que conhece muito. Eu, assim, falar o nome do Roberto Cavalo hoje, para mim, é uma situação tão prematura, mas muito antes de acontecer. Algo que, por exemplo, ainda não aconteceu. Que pode acontecer, pode, mas assim, ninguém sabe o que vai acontecer na equipe do Asa a respeito da ideia. E assim, gente, com toda sinceridade, o Rodrigo Fonseca, nós não podemos ser incoerentes daquilo que nós colocamos aqui durante 2 semanas, por exemplo. Falávamos do trabalho do Rodrigo Fonseca, do trabalho que ele fez. E se nós pegarmos os números do Rodrigo Fonseca, são números que eu até concordaria para que uma decisão pudesse ser tomada, mas eu não vou trabalhar dessa forma, sabe, gente? Assim, a ideia. Porque se você pega os números do Rodrigo, é aí onde eu entro na história. Se você pega os números do Rodrigo como técnico do Asa, fica praticamente tete a tete o que ele conseguiu de vitória e o que ele tem, por exemplo, em termos de derrotas no comando técnico do Asa. Olha só, segundo o site O Gol, aqui consta que em 8 jogos pela Série D, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Ou seja, uma campanha e essas 2 derrotas para a equipe de Itabaiana. Então, se nós pegarmos aqui mais uma partida de amanhã, por exemplo, contra o Retrô, poderia dizer que 50% de aproveitamento. Isso na Série D. Não estou falando aqui nem da Copa do Brasil, do jogo contra o Internacional, nem dos 5 jogos da Copa Lagoas, quando ele alcançou uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. A vitória que ele conseguiu na Copa Lagoas foi naquele jogo contra o CSE, vocês lembram bem, né? Na Copa Lagoas, aquele meio ali da semifinal. Então, assim, se você pega realmente o aproveitamento, é um aproveitamento que é bem parecido, número de vitórias com o número de empates e número de derrotas. Isso, para mim, é o único ponto que me faz até pensar numa ideia que pode ser feita, mas eu sinceramente não acho que seja viável, por exemplo, hoje, uma mudança tão drástica como se defende para que possa mandar o técnico e a comissão técnica do Asa embora. Eu concordo que o Asa precisa ir ao mercado, buscar alternativas para poder fortalecer o elenco, porque o elenco tem apresentado carência, não na totalidade. O Asa tem até boas opções e mais de uma boa opção em cada setor. Se nós colocarmos aqui setor de defesa, acho que o Asa, na situação tanto de goleiro como de zagueiros, o Asa tem opções que deixam o torcedor dentro de uma margem de confiança de que não dá para comprometer. Mas em outros setores, o Asa tem carência. Tem carência na armação, no meio campo, tem carência, por exemplo, nesse ponto que é considerado importante, de quem vai assumir a sombra do Gabriel no lado esquerdo. Um Gabriel que ainda não está sendo aquele Gabriel do Campeonato Alagoano, e nós precisamos mencionar isso aqui também. Agora tem um detalhe, Canhão. Agora a cultura do futebol brasileiro simplesmente é essa. É sempre sobrar pro técnico quando acontecem as coisas e as coisas não dão certo dentro de campo. E eu não concordo com esse tipo de cultura, sincero e honestamente. Eu também não concordo, não. Eu defendo o técnico a médio e longo prazo para ele fazer um serviço interessante num clube. Se você perguntar-me hoje, Cardeal, você concorda com uma possível saída do Rodrigo Fonseca? Não. Meu ponto de vista é não.
que eu acho que tem que dar tempo para você trabalhar. Agora, o que é que o torcedor questiona e de certa forma pressiona? Não só o torcedor, mas algumas pessoas internas. O que é que eles pressionam? A questão de você praticamente ter todo jogo, ter uma formação diferente. Você não tem uma sequência. E isso precisa ser cobrado. Outra coisa, tem que ser chamado, a incoerência. E aí eu gosto do Rodrigo pra caramba, mas eu não posso omitir isso, a incoerência. Como é que você relaciona o Júnior Viçosa? Por mim, o Júnior Viçosa não tava nem no asa. Porque eu acho que ele não entrega o ideal para o asa. Pronto. Acho que não é nem para estar no asa. Não só ele. Chama e cobra. Mas não só ele. 90% dos atacantes do asa. O asa precisa contratar novos atacantes, na minha ótica. Chama e cobra. Vamos lá. Mas assim, a incoerência. Você pega o Júnior e leva pro jogo contra a Juazeirense. Ele joga no gramado terrível, horrível. E não venha com álibi de dizer, porque a gente não sabia como estava o estádio. Sabia porque o próprio técnico Rodrigo Fonseca, na entrevista coletiva, ele disse que o pessoal do CSE informou a ele antes. Esse pessoal foi o Jael, inclusive. Antes do jogo avisou ele como estava o campo lá. Então sabia, esse é um ponto. Aí você no outro jogo você já não relaciona o cara. Aí já bota o cara com 15 minutos, um exemplo. Depois você bota o cara como titular. Depois sequer o cara pega a relação. E aí é o que todo mundo pergunta. A coerência. Qual o critério? Porque se defende que o Júnior Viçosa jogue para ter uma sequência e pegar ritmo, ele tem que estar direto jogando. Você não pode jogar um jogo, ficar outro fora, 2 fora e voltar depois. Esse é um ponto. Outro ponto, Cezinha foi contratado. Quantas vezes foi relacionado? 1 ou 2 vezes. Entrou em quantos jogos? Outro, Tiaguinho, veio com o status de, entre aspas, craque. Que foi esse o comentário. Quando veio ter, não, porque é um bom jogador, eu conheço, busquei informações lá fora dele, jogou até no time lá da minha cidade, enfim. Tá aí o Tiaguinho. Cadê o Tiaguinho? Entrou no jogo contra o Itabaiana no desespero, porque o Asa já estava perdendo por 2-0, e aí foi para uma espécie do tudo ou nada, se atirar para querer fazer gols, de todo jeito. Esse é um ponto. Outro ponto, de um outro jogador que não vem sendo relacionado. Cita aí outro. Tem outro jogador. O próprio Léo Cereja chegou com status de que nós mesmos falávamos isso aqui. Flávio Souza. O Léo Cereja vai ser titular desse time. Cadê o Léo Cereja? Mas isso aí não pode ser cobrado? Se é que já não foi, por exemplo? Eu vou chegar nesse ponto aí. Aí cadê o Léo Cereja? Jogou contra o Itabaiana na quarta-feira, né? Foi na quarta-feira, foi 1 a menos em campo. Tem que ser realista, foi 1 a menos em campo. Na hora da substituição, você mantém o Léo Cereja e tira o Anderson Feijão, que estava entregando muito mais ao time do que o próprio Léo Cereja. Esse é um ponto. Outro ponto, Flávio Souza. Porque o Flávio Souza é um jogador novo, é uma referência, esse cara é craque, jogou Série B, não foi assim que disseram? Foi assim que falaram. Esse chegou aqui como sonho de consumo do Asa. Tá aí gravada a entrevista. Sonho de consumo do Asa. Tá gravada a entrevista. Nem pode dizer que não foi verdade. Nós temos a gravação aqui. O cara perde um gol e nunca mais jogou. Depois do jogo do CSE, que ele perdeu um gol no jogo do CSE, caiu em desgraça. Sequer foi relacionado. Então, assim, são essas coisas que o torcedor não é tolo. O torcedor grava, o torcedor acompanha. Pode ser cobrado? Pode ser cobrado. Pode não, deve ser cobrado. Você sabe onde o Asa erra, no meu ponto de vista? Que internamente algumas pessoas acham que é modismo, mas não é. Cadê o executivo de futebol do Asa? Cadê um gerente de futebol do Asa? Porque isso é papel. Carta branca, viu? Isso é papel do gerente. Isso é papel do executivo. O executivo de futebol, o executivo serve para uma situação, o gerente, ele serve uma espécie de um para-choque entre direção e comissão técnica e jogadores. Cadê ele, o gerente? Então o Asa peca nessas coisas. E não é modismo. E tem um detalhe não aí, é viu? modismo.